Fala galera, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui o nosso Manhã Condominial de hoje, no dia 12 de abril, onde nós estamos trazendo em 2 episódios sobre manutenção predial. Como que tá a manutenção predial aí no seu condomínio? E o nosso convidado de hoje, para estar compartilhando conhecimento comigo aqui, é um expert da área de manutenção predial. E sem tantas delongas, já vou. A gente estava tendo um probleminha aqui anteriormente, mas já restabelecemos. Vamos lá. Ótimo. Agora Oi, sim. deixa E eu aí, Dani? aumentar aqui o som um pouquinho. Pronto, Organiza agora sim, aí. estou te ouvindo. Alô, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Agora Também vai, né? tô. Agora vai dar certo. Agora vai. Não, bacana. Deixa eu só. Você está arrumando aí, deixa eu só organizar aqui o suporte aqui também. Só um pouquinho, que a gente já vai aqui na programação. Bom, nós estávamos conversando agora há pouco, né? E estava passando para o pessoal que para a gente falar sobre que a gente fez essa programação aqui com 2 episódios, onde nós vamos trazer sobre manutenção predial. Então, muita gente ainda tem dúvida quem que cuida dessa manutenção predial, quem é o responsável, é, enfim, como que funciona todo esse processo, né, de manutenção predial. E quando eu conversei com você, a gente falou sobre trazer isso em 2 episódios, onde nós vamos falar aí Sim. sobre a responsabilidade do síndico, as obrigações e todo esse controle com relação à manutenção predial. Então, Isso. Daniel, se apresente para o pessoal aí, quem é você, o que que você faz, né, para que a Sim. turma entenda aí qual que é o conceito que a gente vai trazer aqui hoje. Ok. Bom, primeiro agradecer, né, a Ecrã, você, Vinícius, sempre dando essa oportunidade para a gente aqui. Bom, meu nome é Daniel, eu sou engenheiro civil, me formei em 2001. Trabalhei com obras de grande porte, médio porte, indústrias, loteamentos, condomínios, até 2009. Em 2009, eu fiz uma pós-graduação em engenharia diagnóstica e comecei a atuar nessa área de perícia. Na verdade, em 2009, eu comecei a atuar na área de planejamento, dando suporte para empresas na área de orçamento e planejamento. E, paralelamente, fui fazendo a minha pós e comecei a dar também o suporte nessa área de perícia. Eu fundei a Marista Engenharia em 2010. Né? Em 2009, eu comecei na área de consultoria. Em 2010, eu fundei a Marista, que é uma empresa que trabalha exclusivamente com consultoria, assessoria na área de engenharia de custo e engenharia diagnóstica. Nós não fazemos projeto, nós não tocamos obra, nós trabalhamos exclusivamente dando assessoria. Para quem? Principalmente para condomínios e para indústrias. Trabalhamos com esses dois nichos, indústria e condomínio. Né? E como estudioso da área de engenharia diagnóstica, eu já fiz diversos cursos e um em especial, em 2013, na área de planejamento de manutenções prediais, né, que é o foco dessa live nossa. Então, a experiência que eu tenho aí são agora, acabou de fazer 13 anos, a Marista fez 13 anos agora no dia 19 de março, atendendo condomínios e desde 2013 tentando implantar metodologias de planejamento. Eu falo tentando porque a gente vai conversar sobre isso, Vinícius. Existe uma resistência muito grande com a área de manutenção preventiva, hoje, infelizmente, mas a gente vem trabalhando desde 2013, ou seja, 10 anos, na área de manutenção preventiva em condomínios, principalmente condomínios de alto padrão e comerciais. E acaba que assim, Daniel, eu tinha comentado anteriormente um pouco sobre isso, porque assim, a responsabilidade da manutenção, ela cai sobre o síndico, né, nos condomínios, Sim. só que muitas vezes, muitos casos, né, a gente vê, é muito comum o pessoal sempre bater aquela tecla. Não vamos gastar dinheiro não vamos fazer isso, não vamos realizar tal manutenção, deixa depois a gente organiza, e acaba que em muitos casos, os condomínios sofrem com isso, né, acaba que tem, claro, toda manutenção tem um valor a ser
investido, né? A gente até fala ser investido, porque quando a manutenção não acontece, você passa a gastar com manutenção de condomínio, né? Sim. Então, essa questão da manutenção, ela é muito importante. Eu fiz até uma colinha, montei um negócio aqui para a gente tentar seguir uma ordem, até para que o pessoal entenda sobre isso, né? A gente sabe que as manutenções são obrigatórias, são de responsabilidade do síndico, mas até para você como experiente, com essa expertise que você tem nessa parte do mercado, essa parte de engenharia principalmente, qual que é realmente a importância da manutenção predial? Qual que é a premissa mais importante dentro dessa importância que ela tem? Bom, eu quero, assim, vou falar alguns motivos de por que ela é importante, né? Eu queria voltar, antes de falar sobre isso, na questão que você falou do investimento. Uhum. E nos Estados Unidos, que é um país que existe uma cultura de manutenção um pouco melhor do que a nossa, também não é assim, talvez a Europa um pouco mais, mas nos Estados Unidos existe uma forma de você classificar quanto vale uma edificação, que ela desde a aquisição do terreno, o investimento na construção, que pode ser maior ou menor, dependendo do padrão que você quer da edificação, e ele conta a manutenção que você vai dar nos primeiros 15 anos. Então, quer dizer, aquela edificação que ela foi bem construída e que ela tem um bom plano de manutenção, ela acaba que em 15 anos ela fica mais barata do que uma outra que às vezes não foi tão bem construída e que vai precisar de mais manutenções e que não tem uma manutenção que seja suficiente para ela, entendeu? Então, a parte de custo está muito ligada com a manutenção. Então, assim, na verdade, eu acho que talvez o fator mais importante da manutenção, ser bem feita, seria de garantir a segurança dos moradores. Isso, para mim, é com certeza o ápice de você ter uma manutenção bem feita. Não é o ápice que eu queria dizer, a principal função de você investir em manutenção é garantir a segurança dos usuários. Né? Se você não tem uma manutenção bem feita, você vai ter um fio descascado, alguém vai poder encostar, vai se machucar, você vai ter uma placa de cerâmica caindo da fachada, se você não faz um estudo, uma verificação da sua fachada, vai cair uma placa em cima de um carro, em cima de alguém, vai machucar. Então, tem isso tudo. Então, a segurança, com certeza. Segundo motivo muito importante, é garantir que o bem comum, né, que é a edificação, as áreas comuns e a edificação como um todo, esteja sempre bem valorado. Então, se você vai comprar um apartamento, você vai num prédio onde que não está bem feita a manutenção, você vai optar por onde está feita a manutenção. Isso é uma coisa lógica. Se for o mesmo padrão, você vai optar por onde está sendo feita a manutenção, bem feita. Então, o segundo motivo que eu acho mais importante seria cuidar da valorização do imóvel, que é um bem comum de todos. Tá? Terceiro motivo, se resguardar. Tá? Por que se resguardar? Porque é responsabilidade civil do síndico deixar a manutenção em dia. Né? Então, a gente tem até aqui, eu estou com um panfleto aqui que a gente tem, é o artigo 1348, né? Que diz que é responsabilidade do síndico. Então, se ele faz uma negligência nessa área de manutenção e acontece um acidente, Deus o livre, ele vai responder por isso. Então, o terceiro motivo seria se resguardar. Tá? Mais motivo, a manutenção preventiva. Agora falando de manutenção preventiva. A manutenção preventiva é 4 vezes mais barato do que a corretiva, Vinícius. Aí, cara, eu conheço pelo menos 3 estudos sérios brasileiros no Brasil, né, todos em São Paulo, mas que a manutenção preventiva ela fica 4 vezes mais barato do que a manutenção corretiva. Se você deixa estragar, você vai gastar 4 vezes mais do que se você dá uma manutenção de tempos em tempos. Né? Uma outra coisa também é que a manutenção programada, a preventiva, ela é programada. E se você não fazer a preventiva, você vai ter uma manutenção com transtorno, que é de última hora. Então, um portão que estragou à noite num sábado, né? Se você tivesse fazendo a manutenção do portão regularmente, de acordo com o que o fabricante do motor disse para fazer, você não ia ter esse transtorno no sábado à noite. Então, você ia programar a manutenção, ia falar para todo mundo que vai ser feita a manutenção naquele dia ou naquele outro dia, entendeu? Então, eu já listei, eu acho que 5 motivos de você fazer uma manutenção preventiva, né?
Sendo que, em ordem de grandeza, com certeza, o primeiro é a segurança. O primeiro é a segurança. E você tocou num assunto muito interessante, que eu até ia te questionar sobre isso, onde você fala que a manutenção preventiva, ela é, Sim. se você citou, até 4 vezes mais barata do que uma manutenção corretiva. Então, você tem exemplos desse tipo de manutenção, de onde um condomínio já tem um controle, um plano de ação, que ele faz aquela manutenção de determinado item com frequência, e versus um condomínio que não faz manutenção nenhuma do mesmo item, e na hora que ele vai fazer uma manutenção, isso explode, vai lá em cima o custo? Bom, a gente tem alguns casos aí, principalmente na parte de instalações hidrossanitárias, né? A parte hidrossanitária, se você mantém na rede de água as suas válvulas bem reguladas, as válvulas de diminuição de pressão, né? Bem reguladas, você vai gastar mensalmente um valor irrisório do que se você deixar estourar a tubulação para baixo. Fora que e isso assim, é um exemplo prático, a gente vê isso no dia a dia. Né? Prédios aí que não existe essa manutenção feita na válvula redutora de pressão e que estoura tubulações abaixo, em apartamentos embaixo. Fora o transtorno, o que você vai gastar é 10 vezes mais do que o que você... seria assim, o que você gastaria com aproximadamente, talvez, 10 meses de manutenção preventiva, você vai gastar imediatamente num determinado momento, e vai dar transtorno com inúmeros condôminos, né? Então, você evita esse transtorno. Esse é um exemplo que eu acho que é bem claro. Não, e eu acho que assim, é um exemplo que acho que ficou claro o que realmente você disse, e realmente isso acontece, né? Uma manutenção de válvula de redutora mensal, você faz a conta anual, ela é muito mais barata a hora que você tiver um condomínio e tiver um problema e tiver que mexer na válvula de repente, porque são equipamentos caros. Isso a gente está falando só de válvula. Se isso passar para tubulação, o problema aumenta, fica muito maior, né? Então, realmente, está bem claro e bem nítido que a manutenção, ela sendo feita regularmente, tendo esse plano de manutenção, isso fica bem realmente mais em conta. Só que aí tem um detalhe, Daniel, eu vejo muita gente perguntar, né? O pessoal questiona muito situações do seguinte, quando a gente tem condomínios novos que são entregues, e às vezes o pessoal opta por fazer aqueles laudos de inspeção, né? O prédio nunca foi utilizado, só durante a construção, está sendo entregue agora. Tem aqueles laudos de inspeção predial para recebimento de área comum. Perfeito, um laudo cautelar de recebimento de área comum. Aí eu queria que você falasse algumas coisas com relação a isso. A importância desse laudo. Sim. E também, que é o que muita gente me pergunta, realmente é importante fazer esse laudo cautelar de inspeção, de recebimento de área comum, ou é mais vantajoso esperar o condomínio entrar em funcionamento, utilizar todas as partes hidráulicas, elétricas, áreas de área comum, os ambientes, utilizar toda a estrutura e depois fazer esse laudo? Então, são 2 perguntas dentro desse laudo. Qual a importância de fazer esse laudo de inspeção de recebimento de área comum e se realmente ele é importante ou se faz, se necessário, aguardar um tempo maior para realizar isso. Por que eu te pergunto isso? Porque os condomínios hoje enfrentam aquela barreira, né, de é caro, isso não compensa fazer agora, o condomínio está sendo entregue. Então, eu queria que você abordasse um pouco sobre essa situação. Sim. Bom, o laudo cautelar de recebimento, eu acho que ele não deve nem ser comparado com um laudo feito depois já da obra em pleno funcionamento. E eu vou explicar o porquê. Eu entendo que é um momento ruim de você fazer um investimento no laudo. Por quê? A pessoa está mudando, ela está pagando as últimas parcelas ali, às vezes um bolão, né, um balão para poder mudar, está fazendo armário, está comprando móvel. Então, é uma hora que ninguém quer gastar. Né? É um investimento que o pessoal, às vezes, acha que é caro. Só que ele é um laudo extremamente importante, porque tem algumas coisas, Vinícius, que você só pode reclamar naquele momento. Entendeu? Então, não há como você falar assim, vamos esperar começar a usar o prédio
e a gente faz um laudo. Bom, vai fazer um laudo depois que começar a usar o prédio, mas é um outro laudo. O laudo cautelar, você vai ver aqueles vícios construtivos, principalmente aqueles de fácil constatação, que é de fácil constatação, às vezes com um perito, com um leigo não é. Né? Então, a pessoa que tem uma experiência, ela vai ali com alguns equipamentos para ver uma infiltração que às vezes não se manifestou, ela vai fazer um teste na cerâmica, que é um teste muito simples, som cavo, mas o morador às vezes não vai fazer, o síndico não vai fazer, não tem conhecimento técnico para isso. Ele vai abrir e fechar todas as janelas, todas as portas para ver se está funcionando bem. Então são coisas que você tem que reclamar naquele momento. Por que você tem que reclamar naquele momento? Porque passou ali, inclusive eu acho que legalmente são 30 dias que você tem. Mas se você mudou já, entrou para dentro, a construtora já vai às vezes criar um caso para resolver. Por quê? E eu acho que ela nem está errada. Porque pode ser que alguma coisa que estragou no momento da mudança. Tá? Então você vai reclamar depois de uma semana sobre uma janela quebrada? Você não pode reclamar sobre uma janela quebrada. Isso eu estou dando um exemplo extremo. Tá? Uma janela quebrada qualquer uma pessoa vê. Né? Mas tem coisas que às vezes um perito que vai conseguir enxergar. E tem um momento de reclamar sobre aquilo. Não dá para você reclamar depois de 15 dias, 20 dias, sobre uma porta que não está fechando. É uma coisa muito simples. Na verdade, a consultora às vezes até arruma. Mas tem várias coisas que o momento de você reclamar é na entrada, antes de você passar para dentro. Então aí que está o laudo de vistoria cautelar. Ele serve principalmente para isso. E para você ver também, por exemplo, se o memorial descritivo foi seguido, se as louças que estão ali são as louças do memorial descritivo, usou o acabamento prometido, aquele acabamento que você comprou foi usado, né? Os projetos que eles entregaram para você, por exemplo, de hidrossanitário, que é um projeto que você tem que estar com ele bem as builds, você tem que ter como foi feito do projeto, um posterior, para você dar manutenção depois. Ele foi seguido, então o engenheiro ele vai pegar o projeto hidrossanitário, vai, por exemplo, no subsolo e vai ver se a tubulação está correta. Se não tiver, ele vai falar, construtora, preciso que você refaz os projetos. Você, na hora de executar, você mudou por algum motivo, você precisa refazer para mim. Porque senão depois vai ser difícil de dar manutenção. Tudo isso é visto na entrada do condomínio, entendeu? Agora, o outro laudo, você já vai ver, já é um laudo que chama até, o nome dele é diferente, é uma outra norma técnica, são normas técnicas diferentes da cautelar e do outro laudo, porque o outro laudo ele avalia 3 condições. Ele avalia o vício construtivo, que pode ter manifestado depois que o prédio começou a estar em uso, ele manifestou depois, então cabe reclamação. Ele avalia o uso que você pode estar usando errado. Quando você mudou, por exemplo, às vezes o síndico ou algum morador colocou algum equipamento em cima de uma marquise, colocou perto de uma calha, estragando o fluxo. Então, é um uso inadequado. O laudo vai olhar isso também, o laudo de inspeção. E vai usar também, vai verificar a manutenção, se a manutenção está adequada ou não está adequada. Então, depois que você está dentro do prédio, você vai fazer um laudo que chama laudo de inspeção predial, que vai olhar vício construtivo, uso correto ou não correto, e manutenção, adequado ou não adequado. É outro serviço. Então, são serviços diferentes, né? Então, a gente, essa coisa de vou esperar para fazer outro, não. Faz o investimento do início, garante os seus direitos no início, e depois de 2, 3, 4 anos, faz um outro laudo que vai analisar por outra perspectiva. Não vai analisar naquela perspectiva inicial, vai analisar uma outra perspectiva um pouco, inclusive, mais abrangente. Ou seja, pessoal, então está mais do que claro que são 2 laudos distintos, cada um vai... Às vezes, os 2 laudos podem pegar as mesmas situações, porém, é muito importante, porque acaba o que a gente vê muito, né, Daniel, e quem está assistindo. Às vezes a consultora vai entregar o condomínio e durante a recebimento de área comum, aí elege uma comissão, o que essa comissão vai olhar? Ela vai descer hall por hall, vai ver se a luz está ligada, se tem um extintor, se está tudo sinalizado, se tem alguma trinca na parede ou se tem algum piso quebrado e vai descendo. Eles não fazem essa inspeção de projeto, de tubulação, de parte hidráulica. Então isso é muito importante. Então você ter é um investimento que é feito, né? É claro que carece de um recurso, só que a gente enfrenta muitas essas dificuldades que o próprio Daniel falou. O pessoal está tudo com vontade de mudar, está pagando a última, vamos entrando num financiamento bancário, ou está pagando um balão, montando armário, então vem aquele tanto de despesas e às vezes o pessoal não quer fazer esse laudo.
mas é um laudo muito importante que ajuda e resguarda o condomínio, porque isso futuramente, a hora que der um problema, o laudo já apontava, né? E a própria consultora tem esse laudo. A gente vê muito, assim, algumas consultoras que já fazem esse tipo de laudo, ela já entrega isso para o condomínio e também já dá uma segurança um pouco maior. Mas também não deixa de ser importante esse outro laudo. Esse outro laudo, Daniel, que você citou, da inspeção predial, depois que o condomínio já está funcionando, existe um prazo ideal para ser feito, ou tem que ser feito com constância, ou se faz um determinado momento, isso se repete? Qual que é a sua recomendação sobre esse laudo de inspeção predial? Sim, olha, o laudo de inspeção predial, ele é um laudo tão importante para garantir a segurança dos usuários, que existe legislação a respeito disso. Em alguns estados é obrigatório a partir do 5º ano. Então, 5º ano você tem que fazer o primeiro laudo de inspeção. Depois disso, a cada 5. E quando o prédio tem mais de 25, se não me engano, aí você tem que fazer a cada 3. Né? E me passaram informação, eu não cheguei a ver isso, mas que no Rio de Janeiro, prédios comerciais, existem placas de esse prédio foi feita a inspeção predial na data tal pelo engenheiro tal. Então, para garantir a segurança. Tá? Então, principalmente aqueles estados que passaram por algum sinistro, que marcaram negativamente a população, ou seja, que deixaram a população com medo de usar certas edificações, eles se adiantaram e fizeram legislações a respeito da necessidade e obrigatoriedade da inspeção predial. E existe também no Congresso Nacional uma lei sobre isso. Eu, inclusive, escrevi um artigo uma vez sobre essa lei que está no Congresso Nacional já há 8 anos, 10 anos mais ou menos. Então, vai acabar sendo obrigação no Brasil inteiro. Tá? Então, a inspeção predial ela é ideal a partir do 5º ano. Tá? Ela coincide, inclusive, com um laudo, que é um outro laudo, né? A gente deixar claro aqui, porque às vezes a pessoa não conhece o trabalho do engenheiro que trabalha com diagnóstico, né? Ele acha que tudo é laudo, né? Não, existe o laudo cautelar de recebimento, existe a inspeção predial. A inspeção predial, necessariamente, ela tem que ser feita pelo engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil. Necessariamente, você não pode fazer uma inspeção predial só com engenheiro civil. É norma, tem que ser feito por todo mundo. Né? E você tem que olhar também a questão de uso e manutenção, é norma. Tá? E existe um laudo que os condôminos gostam muito de fazer, que é um laudo pericial de verificação de vício endógeno, para reclamar com a construtora. Tá? Então, geralmente, quando vai chegando 5 anos, que já está na época, inclusive, de fazer a inspeção predial, os condôminos falam, vamos fazer o laudo, porque senão nós vamos perder nossas garantias. Né? É um laudo que eu vejo muita gente fazendo, que está aproximando de 5 anos. E, na verdade, é um outro laudo, totalmente diferente, tem regras para fazer esse outro laudo, totalmente diferente. Você tem que justificar muito mais o que está errado, para você poder cobrar da consultora. Na inspeção predial, não, você pode falar que está errado e sugerir o reparo. Você não precisa justificar que está errado. Então, existe uma série de coisas desse tipo. Esse laudo de reclamação, eu até gostaria de aproveitar aqui a oportunidade de esclarecer que não necessariamente, Vinícius, é no 5º ano que você tem que fazer, não necessariamente é antes do 5º ano. Tá? Existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas que a partir do 5º ano você não tem direito mais de reclamar, não funciona dessa maneira. Tá? Hoje em dia, inclusive, cada sistema tem sua própria data de garantia. Tá? Existe norma sobre isso, norma de desempenho, uma outra norma agora sobre prazos de garantia também, que diz, por exemplo, instalação hidrossanitária, eu não tenho de cabeça certinho, mas vamos supor, a instalação sanitária é 3 anos para você fazer a sua reclamação dentro do prazo de garantia. Tá? Só que o que eu quero explicar aqui, que eu pedi esse parênteses, é que não é porque não está na garantia de que a consultora não é responsável por arrumar. Tá? O que muda depois da garantia é você mostrar que a responsabilidade é dela. Até a garantia, a consultora tem que ir lá, ver o problema, e ela vai arrumar se lhe cabe. Ela também não é obrigada a arrumar tudo que você chama dentro da garantia. Ela pode chegar lá e falar, Vinícius, isso aqui não é minha responsabilidade, isso aqui foi o condômino que jogou alguma coisa na hidrossanitária, que não é minha responsabilidade. Inclusive, ela pode até te cobrar, falar, olha, você me chamou aqui indevidamente, eu vou arrumar para você, portanto. Ela pode fazer isso daí, né?
Mas, assim, depois da garantia, o que muda é o ônus da prova. Ela não é obrigada mais a ir. Uhum. Tá? Você que tem que mostrar para ela que a responsabilidade é dela. Então, esse laudo para mostrar para a consultora o que é a responsabilidade dela, é um laudo de constatação de vício aparente, né? Não, de vício construtivo, de vício endógeno, ele não necessariamente tem que ser feito no 5º ano, ele pode ser feito depois. Uhum. Tá? Eu tenho casos aqui, como perito judicial, Vinícius, de edificações, você não vai acreditar, com mais de 20 anos, que um perito foi lá, viu que aquele determinado problema veio da construção, provou que aquilo era da construção, e a gente, como perito judicial, vai dar razão para ele. Fala, juiz, está correto, isso aqui realmente é responsabilidade da consultora. Então, essa mística do prazo de garantia, eu queria deixar bem claro que não funciona dessa maneira. E acaba, Daniel, que você deu uma dica legal aqui, veja se eu entendi de forma correta e se eu estou correto em pensar dessa forma. Porque às vezes a gente vê aquele laudo de inspeção predial, normalmente ele abrange tudo. Ele é um laudo muito completo. Então, ou seja, ele pega, vamos falar assim, ele pega toda a estrutura do prédio, todos os projetos, tudo. Sim. Então ele aponta todas essas situações. Já esse outro laudo que você comentou, vamos imaginar que eu tenho um problema no prédio só na parte hidráulica. Então eu ataco somente isso. Eu não preciso fazer tudo. Então, consequentemente, é um laudo que ataca só aquela dor que você está tendo. É um laudo que se torna mais em conta, porque um laudo completo, consequentemente, ele é um laudo um pouco mais, com valor agregado de investimento maior do que um laudo mais direcionado. Então, fica aí, pessoal, uma dica muito boa que o Daniel passou. Se às vezes você tem um problema em uma determinada área de ou na parte hidráulica ou elétrica, ou só no lazer, ou só na cobertura, ou alguma coisa só na fachada. Então, pegar esse laudo, repete para nós o nome do laudo, Daniel. É laudo de constatação de patologia endógena, ou de vício construtivo, que é a mesma coisa. E atacar somente aquele ambiente, somente aquela parte do empreendimento que está tendo esse problema. Então, ou seja, consequentemente, já traz a responsabilidade, né? Já vai pegar toda aquela responsabilidade, traz para a consultora e também ataca realmente só o ponto necessário, né? Não fica, às vezes, fazendo um investimento tão alto. E tem um detalhe, Daniel, sabe uma coisa interessante? Quando a gente fala de manutenção predial, em muitos casos a gente vê acontecer o seguinte, aciona a construtora. Determinada situação, olha, eu estou com um problema aqui a gente falou da válvula redutora, estou com um problema na válvula redutora, na pressão do prédio, na parte hidráulica. Aciona, abre o chamado da consultora, eles vêm lá avaliar. Chega lá, ele fala assim, o que ele faz? Primeira coisa, me mostra o seu plano de manutenção da válvula redutora de pressão. Exatamente. Bom, mas eu nunca fiz, o prédio é novo, né? Eu nunca fiz esse laudo, eu nunca fiz essa manutenção. Aí o que acontece? A construtora vai e fala, então, eu não tenho mais responsabilidade, você não seguiu o manual do síndico, que normalmente as consultoras entregam, né? O manual de inspeção, de obrigações que tem que ser feitas. Uso, manutenção, manual de uso, manutenção e alguma coisa, esqueci. São 3, uso, manutenção, eu esqueci o que é. Então, um nome próprio, né? Justamente. Então, isso traz para todos vocês pensar, igual alguém colocou um comentário aqui acima, falando que a importância, né, desse assunto de manutenção predial nos condomínios, que precisa ser tratado com mais importância ainda, porque muita gente só visualiza, só vê... eu preciso contratar um engenheiro, vai gastar. Aí eu preciso fazer isso, vai gastar. Eu tenho um contrato mensal de manutenção de válvula redutora de pressão. Mas é só despesa, é só gasto, é só gasto. Gente, é uma estrutura muito complexa, o condomínio, o prédio, né? É uma estrutura muito complexa, precisa ter manutenção, até para você resguardar, como você disse lá no começo, daquelas 5 importâncias. Sim. O investimento que precisa ser feito dentro da manutenção predial, ele gera uma economia, e a questão da responsabilidade e da valorização. Porque senão tudo isso vem no futuro a trazer um problema muito grande, o prejuízo torna-se maior e o síndico ainda responde por isso. Então, essa dica que você deu foi muito legal, desse laudo direcionado, e não um laudo muito complexo, até para atacar realmente aquela dor. Você ia comentar alguma coisa, eu te cortei?
até você não pode usar o laudo de inspeção predial para um fim judicial. O laudo de inspeção predial, ele é feito para informar o condomínio de determinadas situações para ele tomar providência. Ele não é aconselhável mesmo para você judicializar, tá? Inclusive, às vezes, quando a gente vai em algum condomínio, atender algum condomínio, que fala, não, tem 5 anos, eu queria fazer uma inspeção predial. Aí a gente fala, olha, você quer fazer inspeção predial mesmo ou você quer reclamar alguma coisa? Eu quero fazer inspeção e quero reclamar. Aí a gente faz 2 laudos, Vinícius. Nós fazemos uma inspeção predial e fazemos aquele onde que tem aquilo que é responsável da consultora, que é uma outra norma. Você, como eu falei, você tem que ser mais embasado, você tem que mostrar normas técnicas descumpridas ali. Então a gente faz um laudo que é para a construtora e o de inspeção que é de orientação para o condomínio. Você nunca deve pegar um laudo de inspeção predial e usar ele para judicializar, para cobrar seus direitos. Eu estava falando sobre o plano de manutenção, você começou a falar. O manual que a consultora deixa, ele eu lembrei aqui, na verdade, fui orientado aqui pelo Reinaldo, ele chama Manual de Uso, Operação e Manutenção. Esse é o da consultora. E ele segue uma norma técnica também, ele tem que mostrar as notas fiscais que foram usadas, ele tem que falar como vai ser dada a manutenção dos equipamentos, ele tem todo um roteiro de manutenção nele já. Se você não seguir, você vai perder o seu direito. Você tem que seguir. Só que ele é raso. Inclusive, ele diz que você tem que fazer um plano de manutenção personalizado para o seu condomínio. Nele, sempre está escrito que você tem que fazer um plano de manutenção para o seu condomínio. O plano de manutenção ele é mais abrangente. Tá? Ele tem diversas rotinas de manutenção que no manual de uso e operação não necessariamente tem. Ele não tem, na verdade, no manual. Então, o plano de manutenção, o plano de manutenção preventiva, ele também tem uma norma, que é a 5674, que diz como que ele tem que ser. E ele assim, hoje em dia, se você for pedir seus direitos para uma construtora, se você não tiver esse plano de manutenção, eu nem aconselho que peça, porque judicialmente o que está acontecendo o perito já chega e fala assim, cadê o plano de manutenção? Primeira coisa que ele pergunta é cadê o plano de manutenção, tá? Aí, não temos, mas a manutenção é bem feita. Bom, dá para provar que a manutenção é bem feita? Dá. Você vai mostrar notas fiscais, você vai mostrar que você tem um contrato com um eletricista, que o cara vai lá toda semana ou 2 vezes por mês. Então, você mostra que existe um plano de manutenção, mesmo ele sem ser estruturado, você está fazendo manutenção preventiva, mesmo sem ser estruturado dentro de um plano de manutenção. Só que, assim, é batata. Começou o processo judicial, o perito me passa o plano de manutenção. Dessa maneira. Então, e é um investimento barato, para ser feito. É um investimento, como a gente estava falando. A questão... Pode concluir. E você sabe que não só na hora desses laudos, de acionar a construtora, de pedir garantia de um perito, alguma coisa, você sabe, não sei, eu tenho certeza que você sabe disso, mas às vezes muitas pessoas não sabem. Inclusive em algumas ocorrências, quando você aciona o seguro, eles estão pedindo. Cadê o seu plano de manutenção? Cadê o controle que você fez de tal? Vamos supor que uma válvula redutora de pressão estoura, rompe tubulação, estraga um monte de coisa, molha, danifica o elevador. Tá, o que foi que aconteceu? Estourou a válvula, tá bom, molhou. Eu quero a cobertura do seguro. O que foi que aconteceu? Aí, cadê o plano de manutenção? Não, nunca dei manutenção na válvula. Então, ou seja, o seguro também não vai cobrir. Então, o cerco vai fechando. Sim. Então, o pessoal tem que tomar cuidado sobre isso. Exatamente. Muito bem lembrado. O parte de seguradora está cobrando bastante também. E vamos falar aí de que é um investimento. Por que seria um investimento? Bom, eu estou falando aí de plano de manutenção, pessoal. Se você fazer um plano de manutenção para o prédio, nós estamos falando aí, se você for usar um software, você vai gastar aí de R$ 1.500 a R$ 5.000 de investimento para fazer um plano de manutenção. É muito barato. Se você tiver um problema desse que você falou, que queima uma peça do elevador, nós estamos falando de quê, Vinícius? Estamos falando de 30 mil, não é? Você que está acostumado com um dia aí, 20 mil, né? É muito fácil você gastar 3, 4 vezes o investimento que você faria para evitar isso. Muito facilmente você gasta 3, 4 vezes, assim, vamos dizer, uma paulada, né? Numa paulada você gasta 4 vezes o investimento que você faria, né? E a questão de fazer um investimento na engenharia condominial é muito simples. E é uma cultura que, graças a Deus, nesses 10 anos que eu venho trabalhando com isso, eu venho observando que está melhorando. A cabeça das pessoas
estão cada vez mais focado nisso, a manutenção é importante. Está mudando isso, eu acompanhei essa mudança muito grande. Em 2013, quando eu fiz o curso em São Paulo e vim aqui oferecer nos prédios de alto padrão plano de manutenção, o pessoal nem me dava moral, era um negócio diferente. Hoje já procuram a gente para fazer plano de manutenção. Né? Então eu venho com muito bons olhos isso, vem melhorando, e isso é uma coisa que está... E outra, você tem aí no condomínio uma assessoria contábil, você tem uma assessoria jurídica. Bom, você tem que ter uma assessoria de engenharia também, né? Não só no plano de manutenção, mas um engenheiro da sua confiança, que de vez em quando você chama, amigo, vem cá, vem ver isso aqui, vou pagar a sua hora. Combina com o engenheiro da sua confiança o valor da visita. Né? Quanto que é a sua visita? É tanto. Bom, de vez em quando você chama o cara, olha, eu estou com um problema aqui na minha caixa d'água aqui, na minha bomba. Vem aqui, aí paga a visita do engenheiro. É melhor do que você chamar alguém aí que diz que vai arrumar para você, arruma, e na verdade às vezes ele deixou uma bomba ali, que vai explodir daqui 2, 3 semanas, vai explodir. Ele arruma momentaneamente, mas arruma de uma maneira que vai dar um problema no futuro. Chama alguém capacitado, que tem conhecimento, paga uma consultoria para ele, que seja mensal, que seja na visita, mas o condomínio, eu acho fundamental ele ter assessoria jurídica, contábil e de engenharia. Isso é fundamental na minha vista, né? E outra coisa que tem pegado muito também, que eu vejo muito pessoal buscar essa parte de engenharia, principalmente prédios novos, que o pessoal está tendo muita liberdade de fazer modificações no apartamento, a importância também de ter um engenheiro para estar verificando o projeto de modificação, estar vistoriando aquela obra, acompanhando, para ver se realmente às vezes o cara faz aquele projeto os mais bonitinhos com a RT. O síndico fala, ok, pode ir lá fazer a mudança. E o cara faz uma mudança totalmente diferente. Quem que vai lá fiscalizar? Quem vai olhar? Será que o síndico realmente sabe? Então também... Exatamente. É um ponto bacana de começar a abordar e de pegar nisso. Porque com certeza aparece muita problemática em cima disso. O cara muda uma tubulação de lugar, muda uma parte elétrica, uma rede hidráulica, impacta no apartamento de baixo, depois começa a inundar, começa a dar problema. Exato. E sempre vão atrás do síndico, aí vai lá na construtora, vai ver, mexeram, modificaram tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. É engraçado você falar isso, eu acho que você traz isso, porque é a sua vivência, né? Você tem 100 e tantos condomínios, então é a sua vivência do dia a dia. A minha também é essa. Antes da gente começar aqui, no WhatsApp aqui, um possível cliente, que a gente começou a conversar por agora, falou, não, estão fazendo reforma no apartamento de cima, eu estava tomando banho, o gesso caiu em mim. Então mexeram em cima, alguma coisa, e desestabilizou o gesso, talvez mexeram, sei lá, a tubulação encostou no gesso, alguma coisa aconteceu. Então ele me mandou foto, ele com gesso, né, tudo. Então, assim, a parte de reforma, tanto em apartamento como em área comum, é uma outra coisa que você precisa de ter uma assessoria de um engenheiro, né, ou de uma empresa de engenharia. E, inclusive, olha só, o tanto que é bom você ter uma consultoria de um engenheiro. Você vai evitar que as pessoas discutam com você. Né? Para fazer uma reforma no apartamento, você tem que seguir uma norma. Existe uma norma de reforma em condomínio, é a 16.280. Então ali diz que você tem que apresentar os projetos, tem que apresentar a RT, você tem que dar o nome das pessoas que vão entrar lá e até que dia que elas vão trabalhar lá. Se vai ter ruído, você tem que colocar no elevador. Então existem algumas coisinhas. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, tá no nosso Instagram aí, que fala o que o síndico deve cobrar e quais são os direitos dele. Ele tem direito, inclusive, de interditar a obra. Mandar interditar e acabou. Né? Então, em vez de você interditar a obra, você chama um engenheiro e fala, olha, quer fazer a obra no seu apartamento? Conversa com o engenheiro fulano de tal. Ele que vai te dar o respaldo, o ok. Aí o engenheiro vai cobrar os projetos, vai ver se está fazendo igual aos projetos, se não está interferindo na fundação não, na estrutura, né? E você vai ficar blindado. O síndico vai ficar blindado. Ele não vai ter que ficar nem analisando documentação, e nem discutindo com o morador, o dono do apartamento. Ele vai falar, olha, você resolve com o engenheiro, resolve com ele, o que tiver resolvido com ele está resolvido. Então é aí que a gente que atua em condomínio entra também ajudando a paz do condomínio, vamos dizer assim. Não é nem ajudando o síndico, é ajudando a paz do condomínio, né? Mediando. Justamente. Outra coisa,
né? É o mais importante, né? Se cercar de bons profissionais para você ter o mínimo de problema possível. Porque a condomínio o tempo todo é um problema com vizinho, com cano, com água, com hidráulica, com portão. É um local que toda hora está em plena movimentação e a gente tem que estar cercado de bons profissionais. Daniel, olha só, nós falamos hoje sobre a manutenção preventiva, a obrigatoriedade, responsabilidade do síndico. Falamos dos laudos, né, do laudo de vistoria de área comum, o laudo cautelar predial, esse laudo que você falou também de vício construtivo, que já aciona a construtora. Falamos aí um pouco sobre a importância de ter a contratação de um engenheiro. Só que nós vamos fazer o seguinte, tem muita coisa para a gente falar e nós vamos voltar com o segundo episódio desse programa, que vai ser na quarta-feira que vem, dia 19, onde nós vamos falar sobre o plano de manutenção predial, como montar um plano de manutenção, como acompanhar, como executar ele. Nós vamos falar sobre uma novidade que está chegando aí, que é um sistema, um software, um aplicativo que vai ajudar os síndicos nesse controle de manutenção. Vamos falar também do zelador itinerante, que está ajudando e acompanhando essa manutenção e controlando e dando respaldo para o síndico. Então, nós vamos trazer todo esse cenário no nosso segundo episódio. De antemão, eu te agradeço aí por ter já compartilhado um pouco desse conteúdo conosco. Mas as pessoas que acompanharam conosco aqui, que vai assistir essa live gravada, pode esperar que no dia 19, na quarta-feira que vem, a gente vai voltar com mais assuntos e com muita novidade para essa parte de engenharia, de manutenção, de controle de manutenção, de laudos, principalmente do plano de manutenção e do acompanhamento de tudo isso. Nós vamos trazer muitas novidades. Então, de antemão, para esse primeiro episódio, já te agradeço aí pela sua participação, pela doação do seu tempo, do seu conteúdo, do seu conhecimento. E quem está acompanhando conosco, se prepare, porque vem muita novidade aí na próxima quarta-feira, dia 19. É isso aí, eu agradeço também, agradeço a oportunidade e agradeço quem está acompanhando a gente. E realmente, não dá para perder esse próximo encontro nosso, porque nós vamos falar de duas coisas que eu não sei nem como, que até hoje não estava no mercado, né? Que é o plano de manutenção no celular e alguém que vai no condomínio justamente para fazer as manutenções preventivas ali. Em vez de ocupar o zelador, né? Alguém que vai lá e faz aquelas manutenções. Então, assim, duas coisas que eu acho que demorou a aparecer no mercado, né? De tão útil que são para o condomínio, né? Mas está chegando, só que essas duas novidades estão chegando com força total aí e já está ajudando muita gente. É isso aí. Valeu, pessoal. Por enquanto, obrigado. O nosso primeiro episódio se encerra hoje. Já anota na agenda, dia 19 de abril, quarta-feira que vem, às 9h15, nós estamos voltando aqui no Manhã Condominial. Eu, juntamente com o Daniel e da Engenharia Marista, falando sobre as novidades e o plano de manutenção que está aparecendo aí no mercado. Valeu? Obrigado por enquanto. Obrigado, gente. Um abraço para todos. Tudo de bom.